Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Nesse episódio, conversamos com o futurista Michel Zappa. O fundador da Envisioning é pesquisador e consultor de estratégias tecnológicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas plataformas de streaming de áudio para conferir todos os episódios do nosso podcast. Michel, se a gente, para aquecer aqui também e poder introduzir para os nossos ouvintes, você poderia compartilhar com a gente, de uma maneira resumida, um pouco da sua trajetória e até o processo de criação, né, da Envisioning e como você chegou onde você está hoje? Absolutamente. Eu acho que a minha trajetória profissional é inseparável da trajetória pessoal. Então, tem uma característica que eu sou sueco de nascença, mas de família luso-brasileira. Meu pai é português, minha mãe é brasileira, e eu nasci em Estocolmo. Então eu passei a vida inteira meio que entre Europa e Brasil. Tanto é que a empresa, de muitas maneiras, se materializou assim. Eu sempre tive um interesse forte, pessoal, no futuro, assim, do ponto de vista tecnológico. Então, eu sempre tentei fazer sentido da tecnologia, tentei traduzir o que eu observava acontecendo, e dedicar muito tempo pessoal, assim, muita banda pessoal, para tentar acompanhar o que está acontecendo em tecnologia e tentar traduzir, tentar converter, explicar isso para outros públicos que não os engenheiros ou técnicos ou desenvolvedores. E a Envisioning começou literalmente com esse objetivo. Foi uma forma de, em 2011, eu havia dado uma palestra sobre tecnologia emergente, ainda em 2008. Foi o primeiro convite para esse tipo de pesquisa. E aí, em 2011, eu tentei, de certa forma, atualizar essa palestra. Em 2008 eu falei sobre sequenciamento genético pessoal, impressoras 3D, né? O pessoal pensava que era computação gráfica na tela, como pensava em impressora 3D. Falava de turismo espacial, computação na nuvem, chamava de computação universal, mas tomou o nome nuvem rapidamente, e finalmente de geolocalização. Então isso em 2008, tentando, chamava 5x5 a palestra, para a tentativa de olhar para o futuro, próximos 5 anos, 5 tecnologias para os próximos 5 anos. E conforme o tempo foi passando, depois de fazer essa palestra, eu percebi, poxa, as predições, né, as tecnologias previstas aparentemente estão acontecendo mesmo. Ou seja, talvez seria legal fazer alguma coisa um pouco mais profissional em volta desse esforço. Eu trabalhava na época no Trendwatching, empresa de monitoramento de tendência de consumidores, e o que me deu a coragem de falar besteira, assim, de falar sobre o que eu achava que fosse acontecer, fazer essas predições, predictions em público, né? Publicar na internet os meus chutes e tipo, não ter medo disso. Eu percebi, trabalhando no Trendwatching, eu percebi que tipo, não, qualquer um pode falar sobre o futuro. Tipo, se você acertar mais do que você erra, legal, você pode continuar fazendo isso. Se você estiver errando muito, talvez mudar de área. Mas se você acertar um pouco, você pode continuar fazendo e ninguém vai te aborrecer. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei o material da palestra, comecei a atualizar. Ao atualizar, eu percebi que tinha coisa demais acontecendo. Então, em determinado momento, o deck tinha 300 slides. Falei, ninguém vai assistir isso. Vamos mudar de formato. Vamos achar um formato mais adequado. E o formato se tornou infográfico. Então, eu criei um radar, uma visão especulativa, subjetiva e especulativa, sobre quais tecnologias que, em 2011, estavam no horizonte. Eu tentei categorizar, dar um certo ar de tempo para as coisas, quando que isso pode acontecer, agora, né, 2012, ou é tipo daqui muito tempo, 2020, 30, 40, e tentei colocar isso num eixo temporal, assim, num gráfico. E uma coisa levou a outra e alguns anos depois temos uma empresa que continua fazendo exatamente a mesma coisa, que é falar sobre o estado da arte de tecnologias de uma maneira explicável, compreensível, muito visual, muito interativa, mas sempre com o intuito de trazer esses cenários distantes para o presente e principalmente para despertar essa parte da cabeça
da imaginação da pessoa que faz perceber que tem muita coisa acontecendo. Porque muitas vezes a gente conhece as tecnologias que estão afetando a nossa área diretamente. Mas são tantas tecnologias, são tantas áreas que não há supervisão. E a gente está tentando trazer isso para o mercado. E justamente sobre isso que você falou, né, do mercado. Você acha que o mercado, ele já, quando você começou em Envisioning, já demandava esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo? Ou foi algo que você foi construindo com ali seus prospects, com os clientes, e eles foram aos poucos entendendo a necessidade dessa visão, dessa previsibilidade, né, para os seus negócios? Como que foi essa construção? Boa pergunta. Acho que um pouco dos dois. Eu acho que assim, há um interesse nos negócios, há um interesse forte e constante de acompanhar, de criar cenários de futuros, né? Tanto de acompanhar P&D, tecnologias emergentes, quanto criar cenários de como é que essas tecnologias possam afetar o mercado e os negócios. Então, a indústria já tem esse comportamento, não é novidade. O que eu acho que está acontecendo, o que vem acontecendo talvez na última década, foi que esse esforço se popularizou. Eu acho que o papel da tecnologia mudou, assim, visivelmente. Acho que o smartphone teve a internet primeiro, né, na virada do milênio, mas assim na virada da década o smartphone, né? Então acho que e com ele as redes sociais, e com as redes sociais todos os efeitos colaterais que a gente vem vendo, inclusive os indesejados. Mas eu acho que a discussão em volta de tecnologia cresceu assim visivelmente. Nós nos beneficiamos disso. Então com certeza, há 10 anos ou há 9 anos, quando a gente começou, era muito mais difícil explicar a importância da tecnologia. Hoje é fácil, porque hoje isso está na ponta da língua de muitos. E ao mesmo tempo o mercado cresceu. Acho que o mercado como um todo cresceu. Tem muitos futuristas meio que da minha geração, assim, recentes, que cresceram, que foram formando um novo mercado juntos. A nossa visão é particularmente tecnológica. Então a gente pegou essa fatia que fala sobre tecnologia, mas tem outros futuristas que falam sobre inúmeros outros assuntos: futuros antropológicos, futuros sociais, futuros fictícios, todos os futuros imagináveis são permitidos dentro do estudo de futuros, né? A gente só focou na tecnologia, e acho que o timing, o zeitgeist do momento é muito condizente, porque as tecnologias, o papel das tecnologias, a visibilidade da tecnologia cresceu exponencialmente, e a gente cresceu com isso. Legal. Michel, você comentou aqui de colegas futuristas, né? Conta pra gente um pouco também o que é ser um futurista, né? Como que é uma formação de um futurista. Eu acho que tem alguns caminhos. Eu sou muito autodidata, praticamente com tudo. Tudo que eu acho que eu sei fazer, eu aprendi de certa forma fazendo sozinho. Então tem um percurso formal, e tem uma escola, tem algumas escolas de futuros sobre quais eu não sei falar muito, porque eu nunca me aproximei tanto desse lado acadêmico, mas existe uma definição e associações e tal de futuristas que fizeram esses cursos exatamente que te ensinam a pensar sobre cenários e planejamento e antecipação de cenários de uma forma que eu nunca peguei. O que eu tenho, talvez diferente, é uma sensibilidade, um interesse forte na tecnologia em particular. Então, tentar entender para onde que ela vai e como que ela nos afeta, sempre fez parte das observações, quase do meu ser, assim, dos meus interesses muito pessoais. Mesmo quando eu tinha outros empregos, o papel da tecnologia e o conhecimento dela sempre foi uma coisa muito forte. Talvez porque eu cresci exposto à tecnologia, desde construir meu próprio PC, aos 12 anos de idade, coisas
talvez hoje são raras, mas na época eu convivia com pessoas que faziam a mesma coisa. Pai engenheiro, então eu sempre fui muito exposto à tecnologia, à internet, a sistemas operacionais, programação, e eu entendi que é algo rigorosamente compreensível. Se você quiser, você entende a tecnologia, né, camada por camada, está tudo aberto. Desde a interface que você está usando até o código, fonte da CPU, é tudo compreensível. Dá trabalho, mas está tudo lá. E não sei, acho que é uma forma de enxergar o mundo que engenheiros e hackers costumam ter, em que tudo é explicável, tudo pode ser explicado e também tudo pode ser alterado, né? Acho que é um pouco a mentalidade do hacker, não no sentido pejorativo de black hat, invasor, mas hacker no sentido de pessoa que mexe, fuça e tenta quebrar para ver onde estão as bordas, né, os limites da coisa. Esse tipo de hacker muitas vezes é uma pessoa que, como eu, cresceu com a tecnologia e percebeu o quanto que ela consegue afetá-la, porque está tudo lá. Um pouco de dedicação, um pouco de esforço, todo o stack, né, todos os elementos que compõem uma tecnologia são compreensíveis. É um pouco diferente de outras áreas de conhecimento. Assim. É difícil comparar com engenharia ou com lei, mas na tecnologia está tudo lá. 5 anos atrás, né, sobre a formação do futurista, né, na verdade, você até citou que é um título autodenominado, né? O que mudou de lá para cá nesse sentido, né? Tanto da formação e o que nesses 5 anos você acha que teve de evolução de tecnologia, de, enfim, futuro como um todo? Então, acho que o fato de eu ser um futurista autodenominado é uma piada, mas também é sério, porque eu nunca fui qualificado como. Isso não significa que há 5 anos não havia. Então, havia a formação, a escola de futurismo, não sei quantas décadas tem, mas tem algumas. Mas também sei que não são muitos que se formam, porque é uma comunidade extremamente pequena, de certa forma talvez restrita, mas ela é pequena, assim, você acaba, uma vez no meio, você acaba ouvindo os mesmos nomes aparecendo em diversos contextos. Então a escola existe há um tempo, eu nunca percorri esse caminho, então sempre essa coisa um pouco mais autodidata, mais pela curiosidade do que pela formação, mas acho que o que tem mudado, não sei, acho que o futuro mudou este ano, com a nova década. Acho que a nossa percepção de futuro mudou. Podemos falar um pouco sobre isso, mas o que mudou nos últimos 5 anos de tecnologia, principalmente, é que começou-se a perceber alguns dos efeitos indesejados, alguns dos efeitos colaterais que a tecnologia traz. Então, assim, o exemplo mais extremo talvez sejam as eleições de Trump, consequentemente, aqui também não foi tão diferente, que foi um pouco diferente, outros princípios, mais casos semelhantes, da facilidade de você espalhar qualquer tipo de informação, independentemente da sua veracidade. Acho que acelerou certos processos, mas assim, a gente percebeu a importância do Facebook quando o Trump foi eleito. Percebemos, poxa, talvez a força dessa rede, dessa plataforma, seja um pouco fora de controle. Eu acho que dos últimos 5 anos, essa tem sido a grande realização. Os últimos 2, principalmente, mas acho que o tom já vem mudando há alguns anos. Eu também acho que o futuro, de certa forma, acabou é extremo, mas ele mudou qualitativamente quando, em março deste ano, a gente percebeu que não tinha mais futuro. Tem que ter ventiladores agora. Não adianta fazer planos de 18 meses ou de 5 anos, porque as pessoas têm que usar máscara agora. Eu acho que o grau de urgência que a pandemia trouxe, de certa forma, eliminou alguns tipos de planejamento e fortaleceu outros. Não adianta mais fazer grandes previsões, grandes planos, se você consegue executar a curto prazo. Então, acho que o papel do futuro também tem mudado dos últimos meses para cá, com essa transição que a gente está passando. Legal, Michel. E você
Nesse sentido também, né, a gente vê um avanço na tecnologia de uma maneira geral muito, muito rápido, né, e exponencial, que tem até um outro termo que você costuma usar, de evolução combinatória, né? E até ligando a isso que você acabou de comentar, você acredita que hoje, apesar da gente ter um avanço tecnológico muito forte, o papel humano também tem sido, de uma maneira geral, impactado? Quer dizer, a gente tem um apoio muito grande da tecnologia em diversas áreas, mas me parece que o papel humano tem crescido muito também para poder lidar com isso e avançar, né, de uma maneira para caminhar para até, digamos assim, um mundo melhor. A gente está, não só a tecnologia vai ser suficiente, né? Assim, eu acho que o que tem mudado é a realização do inevitável, que se não tem seres humanos, não tem tecnologia, nem para criá-la, nem para usá-la. Então, toda tentativa, eu acho que tem um equívoco meio comum, que é de a tecnologia está tomando nossos empregos, ela está, tipo, não faz nada, ela só fortalece aquilo que a gente já está fazendo com nós mesmos. Ela amplifica certos movimentos. Eu acho que não há, assim, não há tecnologia sem seres humanos. Ela não tem como substituir nada. Ela pode, no máximo, dificultar ou facilitar certos processos que aconteceriam com ou sem a tecnologia. Ela é uma amplificadora, de certa forma. Então, não dá para separar. Eu acho que a realização está mudando. As pessoas estão... Acho que o coletivo fala-se mais nessas consequências da tecnologia e no papel da pessoa em relação à tecnologia e as consequências da tecnologia sobre a sociedade. Eu acho que esse questionamento, essa discussão está muito mais presente, está muito mais em voga, com certeza. Eu acho que isso, ao meu ver, só traz benefícios. A gente está carregando essa bandeira de alguma forma há um tempo, tentando explicar as consequências, as implicações que ela traz, mas é um argumento complicado, porque a tecnologia traz tantos benefícios, né, que às vezes muitas vezes a gente até prefere não olhar para os problemas que ela causa, que incomoda um pouco a visão dos benefícios. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, que a gente está questionando muito a interferência da tecnologia na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, né? Acho que a pandemia nos trouxe reflexões muito importantes nesse sentido, tanto para facilitar a nossa vida, né, para nos manter conectados de alguma forma, mas também, se a gente não utilizar o fator humano, essa tecnologia ela acaba nos engolindo. E para a gente aqui em home office, um ponto comum assim com todo mundo que a gente conversa sobre esse novo cenário é que a gente está trabalhando mais, né? A gente nunca esteve tão conectado, então nunca foi tão fácil estabelecer conexões de trabalho também, conexões como a nossa aqui nesse momento de podcast, enfim, de levar um conteúdo. Então a gente está até mais, digamos assim, atarefado, né? E aí, só aproveitando que a gente está falando da pandemia, em algum momento a gente sabe que os estudos de futurologia que você faz, que a Envisioning produz, a saúde é um deles, né? É um dos temas abordados ali. Sim. Vocês, de alguma forma, previram esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje? Não, acho que assim, muitos futuristas, assim, o cenário de pandemia está presente em todo tipo de plano de cenário, de planejamento de cenário há muito tempo, mas assim, e não é nossa área de investigação. Então, o que a gente não investiga predominantemente cenários, mas sim tecnologias emergentes que aí possam criar cenários ou mudar cenários. Então, não faz parte do nosso escopo. Eu acho que pandemias em geral sempre fez parte de planejamento de cenário de futuristas.
que ninguém imaginava uma coisa tão rápida, tão forte, e ao mesmo tempo tão não fatal, né? Porque não é a imagem coletiva dos filmes, Contagion, tipo, terços da população morrendo. Não é isso. Não querendo minimizar nada, mas são relativamente poucas pessoas afetadas diretamente, só que todo mundo está afetado indiretamente, porque todo mundo muda os hábitos, todo mundo muda os comportamentos por causa da nossa interconectividade. Todo mundo, né? A gente fica muito exposto quão conectados nós somos um com o outro e quão vulneráveis esses sistemas são. Eu acho que só para uma coisa só acontecendo que a gente entende as consequências, porque eu acho que isso também expõe um pouco a fraqueza de qualquer planejamento de cenário, que até o negócio acontecer, ninguém vai levar a sério. Não adianta. E daqui uma geração já teremos esquecido disso. Quando o próximo cenário será previsto, sabe, vai ser o mesmo problema de novo. Acho que isso é inerente no ser humano. Não é nenhuma crítica social, é só o fato de que a gente se preocupa com as coisas que estão imediatamente aqui, não teoricamente aqui. Tem, inclusive, um documentário, uma série documental, né, no Netflix sobre uma pandemia. Foi produzido antes, né, logo antes, que a gente está vivendo hoje. Uma coisa assim. E fala de SARS, né? E o mais interessante é que assim, isso que você falou da mortalidade é justamente o fator que permite que ele seja altamente disseminado, né? Porque ele não mata imediatamente o portador, como o Ebola, como outros vírus mais letais, e por isso é que ele nos coloca nessa situação de pandemia, né? E também o fato dele ele se espalha assintomaticamente, de transmissão assintomática. Exato. Junto com baixa letalidade, a combinação fatal, todo mundo pega e realmente. E, Michel, com essa situação toda, você consegue já ter um olhar de, por exemplo, de onde vão vir as maiores inovações, seja em questão de qual indústria, de qual setor, ou até de países que lideram algumas iniciativas que possam ter uma evolução acelerada por conta desse momento que a gente está passando? Acho uma boa pergunta. Eu acho que existe um lado meio prático, ferramental, né? Tudo que é trabalho remoto, tudo que é distanciamento físico com pontes digitais está acelerando. Então, necessidade de realidade aumentada e virtual, a necessidade de videoconferências, telas, câmeras de 4K em casa, microfones externos, todo esse universo de poder trabalhar remoto ou se congregar remotamente, até mesmo a ferramenta que a gente está usando agora para gravar um podcast de forma distribuída. Eu acho que todo esse ferramental já está crescendo. As ações de Zoom e a exposição que teve sobre a marca, sobre a empresa Zoom dos últimos meses não teve precedente. De todas as empresas que têm soluções parecidas correndo, né, para conseguir melhorar suas ofertas, eu acho evidência disso, e eu acho que isso tende a continuar. A minha especulação pessoal é que não terá volta para os escritórios. Eu trabalho remoto há mais de década e eu não vejo, assim, há muito tempo eu não vejo o porquê do escritório. E quando a empresa foi concebida, de cara a gente decidiu não ter escritório. Às vezes a gente até questiona, tipo, vamos alugar um espaço, isso aqui, a resposta foi sempre não. Eu acho que isso agora só ficou o que nos forçou a desenhar a empresa muito diferente de como se a gente estivesse no mesmo espaço, né, necessariamente, de coordenação assíncrona e comunicação à distância, etc. Coisas que outras empresas estão tendo que descobrir agora como fazer. Felizmente a gente já vem praticando há um tempo. Eu acho que essa mudança é unilateral, né? Vai ser muito difícil você pedir para um funcionário pegar metrô todo dia daqui para frente, né? Vai ser um risco disso, tá? Então acho que o trabalho remoto como um todo tá num caminho meio irreversível de crescimento, home office. Então, tudo que diz respeito a isso eu vejo crescendo. Eu não acredito necessariamente em turismo virtual, por exemplo, mas eu acredito pra caramba em trabalho remoto como trabalho igual ao trabalho remoto. Então, tem pessoas que especulam que até mesmo lazer será feito à distância e tal.
eu pessoalmente não acredito muito nisso, eu não vejo isso acontecendo, talvez para outras gerações, talvez para outros comportamentos, mas o trabalho, por exemplo, eu não vejo o oposto, tipo, eu não me imagino viajando para trabalhar. A gente está provando isso na prática, né? A eficiência, digamos, foi rápido, de toda essa nova situação. Exatamente. Sim, vocês citaram, né, que a sensação de estar só trabalhando, isso é muito real. Também nos deparamos com isso há um tempo. Poxa, a gente se fala, a gente tem relações fortes com meus sócios e tal, a gente parece que está sempre trabalhando, porque de fato a gente fica tão eficiente trabalhando de casa, tão eficiente e tão sensível, por mim pelo menos, a interrupções e a perda de tempo, que é muito difícil voltar. Vocês dizem, desculpa. Eu até citei num outro podcast, assim, tem uma frase num sentido ambíguo agora, né? Antes a gente dizia, eu não paro em casa, numa situação em que você está ali trabalhando, né? Não consegue ficar em casa. Mas agora não para em casa, é você estar em casa fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Não paro de casa. É muito louco isso. Não, é muito louco e é perigoso, assim, perigo talvez seja julgamento, mas eu acho que vale prestar atenção nisso, porque Zoom fatigue, né? Cansaço de passar o dia inteiro em videoconferência é muito real, então todo mundo lidando com isso e percebendo que ninguém tem a solução, né? Ninguém sabe o que fazer, trabalhar menos, sair de casa no final de semana, tipo, todo mundo se deparando com esses mesmos questionamentos. Isso é o que eu tenho. Exatamente. A disponibilidade, né, parece que ela se ampliou. A tecnologia do home office ampliou muito de uma forma equivocada, né, mas dá a percepção de que todo mundo virou um super-herói ali. Exato, e sempre online, sempre rendendo, e sempre anotando, e sempre participando, e sempre lembrando em que canal estava aquela mensagem daquela coisa. É difícil. A gente não está, mesmo falando de nós com alguns anos de prática, é difícil, não tem soluções mágicas. A gente se desumaniza de alguma forma, né? Porque você vira uma peça de tecnologia, você é um contato de WhatsApp, você é um participante de uma live ou de uma videoconferência, você não é a pessoa ali, né? Então, a gente se trata assim, né? Espera isso do outro, talvez. Uma surpresa, talvez, foi quão fácil essa adaptação foi. Acho que uma questão de um mês. A minha impressão, pelo menos, foi que uma questão de semanas a gente saiu do pânico para a normalidade. Quem diria isso? Tipo, no começo do ano, alguém tivesse falado, nossa, de março para abril, todas as empresas, todos os escritórios, né, pelo menos, vão passar a ser remotos. Assim, tipo, a gente tá falando que ia demorar 15 anos. Não, aconteceu, durou um mês. Demorou um mês. E a volta agora não tem nem previsão. Como potencializou, né, esse choque cultural também e como a gente desenvolveu esse skill, né, de maneira rápida. Que é útil, porque percebemos quão eficaz que é. Talvez eficaz demais, mas é muito eficaz. É muito difícil justificar pegar metrô e cafezinhos e reuniões. Vai ser muito curioso a volta, né? De como as empresas vão, algumas de uma maneira mais fácil, obviamente, mas como as empresas vão se portar e como que a gente vai. Eu estou muito curioso mesmo para ver, obviamente esperançoso que isso acabe da melhor forma possível, o mais rápido possível, mas para ver como vai ser isso, né? Eu acho que a gente já voltou. E não sabe ainda, né? Não, assim, eu sei que os políticos falam o oposto disso. Não, só mais 15 dias. Mas, tipo, a minha visão do que está acontecendo é que, tipo, é isso agora. É isso, tipo, este é o status quo. E se você... Muito se diz sobre o pós-Covid, na verdade ele não existe. Já estamos no pós-Covid. Com Covid. Exatamente. Esse aqui já é o pós-Covid. O Covid foi a nova realidade. O Covid foi a nova década, não será como a última. As regras são outras. A gente começou em 2020 mudando o paradigma coletivo. E isso trouxe uma série de efeitos. Assim, quem diria que a gente conseguiria extinguir 80% das viagens internacionais de avião de um mês para o outro, né? Nenhuma Greta Thunberg, ninguém individualmente tinha o poder
de fazer isso acontecer, apesar de sabermos disso. Só por causa do Covid que a gente parou de voar da forma que se voava antes. E isso não tem volta. Não tem volta. Acho que porque o custo psicológico, o risco de se expor a multidões, de repente, sempre foi alto. Acho que a gente está exposto, agora estamos expostos à realidade que sempre esteve lá. Mas sempre foi alto esse risco, mas agora, como todo mundo sabe desse risco, acho que a disposição, né, o exemplo do funcionário que tem que pegar metrô, que eu fico dando, ou do funcionário que tem que viajar para apresentar uma coisa em outro lugar, tipo, acabou. É isso, né? É Ver difícil voltar. Pessoa que 1h30 para chegar no trabalho e voltar para casa todo dia. A gente já entende isso como algo impensável. Então... Exatamente. E acho que as empresas que alugam escritórios, né, compraram, sei lá, tipo, empresas que ainda têm esse investimento, eu acho que o sunk cost, né, o investimento já feito nisso, os faz pensar que é uma questão de tempo para voltar. Sendo que, do meu ponto de vista, vai ser extremamente difícil você convencer funcionários e colaboradores e fornecedores ou qualquer pessoa a se expor ao risco de ficar se locomovendo, risco e custo de ficar se locomovendo. E acho que muitas pessoas vão optar por trocar de emprego agora que a gente comprovou que a gente consegue trabalhar de casa e que não tem ônus isso, a não ser comprar uma cadeira melhor, uma banda melhor, um monitor externo, assim, só investindo no seu espaço. Mas uma vez que isso é feito, não tem volta. E acho que muitas pessoas, pelo menos com quem eu converso, preferem não voltar para a empresa, né, e, tipo, trocar de emprego para não ter que se expor diariamente. E eu vejo isso acontecendo, acho que já está acontecendo. Não se fala em outra coisa hoje a não ser previsão, o que vai ser daqui para frente, as empresas, do ponto de vista tanto de negócio, de postos de trabalho, né, grupos de RH discutindo como vai ser, enfim. Você e a Envisioning, né, tem sido muito demandados justamente nesse sentido, assim, olha, qual vai ser o nosso cenário daqui para frente, como a gente deve se adequar a essa nova realidade, né? Eu não gosto do termo novo normal, mas é o que todo mundo sei exatamente, usando. Eu senti a palavra chegando aí. Mas é o novo normal, e é sempre o novo normal, né? O novo normal está sempre aqui. Assim, mas respondendo a sua pergunta, não, a gente não tem sido particularmente solicitado para isso, a gente não tem consultado assim diretamente sobre a nossa experiência de trabalho remoto. Rolou algumas conversas no começo, mas eu acho que a realização tem sido muito mais como... Talvez a curto prazo é fácil adaptar para o trabalho remoto, e a longo prazo a gente não sabe ainda se as empresas vão aguentar, porque nós operamos assim a longo prazo, mas não é para todos, né? Então talvez role uma segunda onda de interesse sobre como perdurar trabalhando de casa, não sei. Mas assim, a curto prazo a gente não tem sido muito demandado, não, porque muito pelo contrário, acho que os clientes, as pessoas com quem a gente trabalha, temos buscado porque sabem que a gente está operando normalmente, porque não teve adaptação, não teve escritório para evacuar. Teve o estresse psicológico individual de todos nós, de março, abril, incerteza, insegurança, tudo isso, assim, nos afetou igual a qualquer outro, acredito eu. Mas rapidamente a gente percebeu que o trabalho estava lá e que nada tinha mudado na nossa operação, né? Não tinha porquê. Então não sei. Mas e no ponto de vista do negócio mesmo, assim, em relação às empresas, pensando no futuro dos negócios que elas tocam, e querendo mesmo estudos de futurologia nesse sentido, para previsibilidade, para pensar em cenários futuros. Isso tem aumentado a demanda desse tipo de... Não visivelmente. Assim, acho que o nosso foco, aquilo por qual nós somos pedidos para fazer, que é inteligência sobre tecnologia emergente, assim, o objeto de estudo não tem mudado, não mesmo. Acho que assim, o Covid colore um pouco os cenários, então não dá para falar sobre futuros que não são pós-Covid, né? Naturalmente. Então, se a gente fala de cidades, a gente fala da saúde das cidades. Se a gente fala do trabalho, a gente sabe. Então, tá lá, mas não é. Mas acho que em nenhum caso tem sido tipo o objeto, mas é um fator. É um fator inevitável.
mas é só um fator, não é um objeto. Legal. Michel, e tem alguma tendência ou alguma predição, digamos assim, que você gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu nesses últimos anos? Acho uma boa pergunta. Teletransporte, talvez. Se vocês assistiram o Prestige, do Christopher Nolan, que é sobre o... Um excelente filme. Excelente filme, o Prestige. Ele explica o que acontece quando você tem teletransporte. O spoiler tá pelo ouvido para quem não quiser ouvir, mas você mata a pessoa que sai, né? Você replica ela. Então todo teletransporte pressupõe... A mosca também, né? Daí se juntaram. A mosca deforma, né? Juntou. Mas é um pouco isso, né? Porque o teletransporte... da forma que está sendo, não que exista, mas da forma que possa existir no nosso universo, ele supõe que você replique o ser num estado quântico do outro lado, mas você tem que fazer alguma coisa com o original. E a forma que você dispõe do original, eu não sei se eu concordo. Então, teletransporte, não sei. Não sei se prefiro mandar meu clone morrer do que pegar o carro. Mas assim, as formas de simular o teletransporte, uma resposta um pouco mais séria. Então, acho que os ambientes virtuais de trabalho, é surpreendente quão pouco tem mudado. Eu tive uma coisa quase engraçada, quase icônica. Slack, a empresa, ralou por um mês ou dois para se adaptar ao trabalho, porque eles não tinham política de trabalho remoto. A Slack, a empresa que criou a plataforma que todo mundo usa para conversar, não trabalhava remoto, trabalhava no mesmo escritório. Então você vê o quão profundo era esse comportamento, né, de escritório, espaço físico e tal, sendo que agora temos que repensar. Então acho que se a própria empresa, se o próprio Slack não tinha esses hábitos, acho que ainda vai demorar um pouco para surgir tecnologias de trabalho virtual, remoto, que não seja tão cansativo quanto as ferramentas que a gente tem hoje. Porque quem passa o dia no Slack e no Zoom, né, nós, uma empresa muito pequena, de uma dúzia de pessoas que se falam, talvez, mas é exaustivo. São tantas coisas, tantas conversas, tantos canais, tantas reuniões, tantas gravações, tantas pautas, que a gente não dá conta. Fica imaginando como é que seria uma empresa maior. E acho que criar formas de trabalhar remoto, síncrono ou assíncrono, de uma forma que não seja tão mentalmente exaustiva, acho que tem muito espaço para isso. Eu não acho que é caso de óculos de realidade aumentada, que você vê seus colaboradores, seus colegas na sala, como um fantasma virtual. Acho que não é isso. Acho que talvez haverá no futuro próximo um óculos, uma forma de fazer realidade aumentada ou virtual que não seja tão cansativo. Não sei se vocês já brincaram com óculos de VR, óculos e Vive e tal, mas assim, você fica 20 minutos e você fica Conrado é adepto. Bem, eu fico 15 minutos e fico com vertigem, eu não consigo. Eu sei que melhora e tal, come gengibre, você passa menos mal, mas trabalhar nesse ambiente, passar 2 horas e meia, como a gente faz no Zoom, com óculos de realidade virtual na frente do não. Acho muito o desgaste é muito diferente. É muito. Então acho que tem muitos ganhos. Assim, como é que você deixa o trabalho virtual mais ergonômico? Em todos os sentidos, né? De mudança de contexto, você está interagindo com pessoas em diferentes horários, espaço, né? Nossa mente não está preparada para isso. E acho que tem muitos ganhos a acontecerem nessa frente. Mas eu não vejo que esse sim é o futuro menos cansativo que eu gostaria de ver. Por enquanto o Slack e Zoom tá rolando. Legal. Michel, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. A gente costuma quebrar aqui com uma brincadeira. Tem um deck de cartas com algumas perguntas aleatórias e a gente sorteia uma. Legal. Vou sortear uma aqui para você, Boa. Tudo bem? Vamos lá. Se você pudesse ter algum superpoder, qual você escolheria? Tem uma lista ou qualquer um? Qualquer um. Qualquer um. Lista da sua cabeça. Poxa, isso expõe muito sobre a psique da pessoa, né? Sem filtros. O que vier pela cabeça. Às vezes eu empatizo com o Dr. Manhattan de Watchmen, que não é exatamente super-herói, ele é um meta super-herói. Ele é um super-herói que tem tantos poderes que ele desiste
dos problemas da humanidade. Mas ele é um personagem tão... Ele é azul, e tem na série, no filme também, né? Sim, já. É muito legal, porque é uma exploração psicológica. Ele é uma pessoa, era uma pessoa, né, um físico, um cientista que passa por uma transição atômica e de repente tem todos os poderes. Ele é imortal, pode mudar de forma, pode viajar no tempo, ele vê o futuro, o presente, o passado. Então ele foge, ele é quase como se fugisse da realidade, mas está lá. Não que eu queira esse superpoder, mas eu acho que o personagem do Dr. Manhattan de longe é o super-herói mais interessante. Em termos de superpoder, o Wolverine tem uma boa combinação lá. Acho que o esqueleto e as garras poderiam ser úteis. Poder de cura, né? Legal. E, Michel, para a gente finalizar, você já comentou, você citou aqui o Prestige, né? Mas a gente costuma perguntar também uma recomendação de livro e uma recomendação de filme. Quais seriam suas recomendações? Pode ser de qualquer natureza. Assim, mais do que um livro e um filme, um livro que tem me afetado de forma muito marcante é Meditações, de Marcos Aurelius. E a recomendação foi de lê-lo e depois reler e continuar lendo. É um livro que, apesar de ser curto, ele merece a releitura constante. E a filosofia estoica, eu sei que está muito em voga agora, fala-se muito disso, mas acho que ela é mais apropriada do que nunca. A filosofia estoica. Então, Meditações de Marcos Aurelius, exatamente, porque ele dá um contexto maravilhoso sobre a inconsequência das coisas. Escrito por uma pessoa, né, o centro do mundo, né, o imperador de Roma, com direito a tudo, acesso a tudo, escreve um livro que atemporal, né, ele continua tão relevante hoje quanto nunca, falando sobre a inconsequência, a impermanência de tudo e dá um pouco de perspectiva sobre onde e como você deve gastar seu tempo. Tem ajudado muito. Legal. Eu descobri, assim, é uma coisa muito recente, eu descobri uma série essa semana na Apple TV Plus, que chama Central Park. É uma animação musical sobre o Central Park, sobre os personagens, sobre pessoas que tomam conta do parque. E é uma coisa meio engraçada, meio fábula, porque ela além de ser uma animação musical, ou seja, cantada, ela trata de assuntos muito sérios sobre o controle do parque, bem público contra bem privado, interesse público versus interesse privado, de uma forma como se fosse fábula, como se fosse tipo ele como dizer, ele conta a realidade de uma forma fictícia, mas que você sabe que está falando sobre a situação real. É difícil descrever, mas é uma série boba, super inteligente, super fofa, que eu curti, Central Park. É bem recente, né? Bacana. É bem recente, tá no quarto episódio ainda. Eu descobri semana passada, assisti os quatro episódios, uma sentada, quase. E eu gosto disso, porque ele fala, e é muito woke, assim, é muito presente os assuntos, os toques que os personagens se dão. É uma forma de manter o dedo, assim, na temperatura manter o dedo no pulso, assim, do coletivo, sem sair de casa. E fora isso, assisto muito talk show, americano principalmente. Sou muito fã de Stephen Colbert. Eu acho que toda a adaptação que eles têm tido para pós-Covid tem sido muito interessante, né? Ver as produções de talk show de casa, eu acho que também guilty pleasure, assim, e torna-se a minha forma de acompanhar notícias. Eu tento não ler jornal, eu praticamente só consumo notícia através de comediantes. Legal. Bacana. Michel, por último, qual que é o nome do doguinho participante? A barulhenta aqui, ela chama Lupita. Lupita? Lupita, Lobinha. Ela tá aqui olhando pra mim. Ela fez 4 anos ontem, aniversariante. 4 anos. Pô, parabéns. De muito barulho. Minha cachorrinha de guarda. Fala parabéns. Michel, foi um prazer, foi uma aula, foi muito bacana ter você aqui dividindo seu tempo, suas histórias, ensinamentos com a gente. Poxa, obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, pela produção, né, pelas perguntas.
perguntas, pelo acompanhamento. Foi muito bacana. Vou agradecer o Rodrigo também pelo convite e boa sorte com as outras entrevistas e espero que vocês encontrem uma audiência. Legal. Excelente, foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado, Muito Michel, obrigado, mais então. uma vez. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, abraço.